Olá! Vamos nesse momento abrir um pouco a palavra de Deus e estudar um pouco e entender por que pessoas boas sofrem. Tentar entender por que Deus, em sua soberania, permite que algumas pessoas passem por grandes dificuldades. Bem, eu gostaria de começar lendo a palavra de Deus no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, onde ele questiona Deus por que algumas pessoas ímpias prosperam e pessoas que amam e seguem a Deus continuam sem prosperar. Lá no Salmo 73, eu vou ler os 5 primeiros versículos e depois vou ler o versículo 26. E aí vocês podem depois refletir em todo o Salmo. Mas o versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E assim Asaf questiona por que esses mortais não têm a canseira, estão sempre conseguindo fazer as coisas com saúde. E aí, já lá no finzinho do Salmo, Asaf diz assim no versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E essa certeza de Asaf, de que mesmo coisas ruins acontecendo com ele, ele estaria ao lado de Deus, deve ser a nossa certeza. Pois a gente desconhece quais são os propósitos para Deus permitir que algumas coisas aconteçam. Mas a gente tem que ter clareza de que a gente vive num conflito cósmico entre o bem e o mal. E nessa guerra nós sairemos feridos. Nós somos testemunhas de tudo que acontece aqui neste planeta. E, infelizmente, nós estamos sofrendo as consequências do pecado. E aí a gente para pensar, mas por que Deus permite que aconteçam coisas assim com pessoas tão boas? Nós não saberemos aqui na Terra, só saberemos lá no céu. E a gente tem que ter a certeza que Deus fez boas escolhas por cada um de seus filhos. Mas é diferente de a gente sofrer as consequências das nossas próprias escolhas e a gente passar por coisas que são inerentes às nossas escolhas. Eu gostaria de contar quando eu fui a ser assaltada com os meus irmãos, e aí a polícia começou a se posicionar para tentar impedir que os ladrões nos assaltassem, e eles viram os policiais e começaram a atirar. Nesse momento, meu irmão mais velho falou assim: deita todo mundo no chão. E aí a gente deitou no chão e ficou aguardando enquanto o tiro rolava, porque os bandidos queriam atingir os policiais. E os policiais não podiam fazer nada, pois eles tinham barreira, né, com medo de atingir nós, civis, que não tínhamos nada a ver com o conflito. E os policiais ficaram ali parados no meio daquele confronto enquanto os bandidos atiravam. O meu irmão mais novo, caçula, com 15 anos na época, ele não deitou no chão, ele já caiu ferido. Uma bala passou pelo seu braço, perfurou o pulmão, queimou a sua medula, passou pelo outro pulmão e saiu entre uma costela e outra. E aí a gente ficou ali parado, deitado, viu o sangue escorrer, e mesmo assim a gente ficou ali parado, deitado, esperando todo o conflito acabar.
E quando o conflito acabou, que a gente levou meu irmão para o hospital, a gente viu que a bala tinha passado a 2 centímetros do seu coração e que ele teve oportunidade de viver e de estar conosco. Teve uma recuperação incrível, saiu do hospital em tempo recorde. A lesão, por ser muito alta, a medula foi queimada, ele ficou paraplégico e da parte aqui do peito para baixo nada ele consegue sentir, então os músculos abdominais ele não tem firmeza e mesmo assim ele conseguiu ficar sentado numa cadeira de 90 graus sem precisar ficar numa cadeira inclinado para trás. E aí a gente começou a sofrer as consequências de uma coisa que não era pra gente, né? A gente estava ali no meio de um confronto e a bala atingiu o meu irmão e ele passou a sofrer as consequências daquela bala que o feriu. Ele está, graças a Deus, muito bem. E ele se recuperou e consegue fazer várias coisas dentro da sua limitação. E a gente é grato a Deus pela vida dele. Mas naquele momento ali em que o conflito estava ocorrendo, nada a gente podia fazer. A gente teve que deitar, ficar deitado no chão, esperando o conflito passar para levantar e agir. E a gente está mais ou menos assim nesse planeta. A gente está sem poder agir. A gente sabe que o inimigo existe, faz o mal, assim como aqueles assassinos, ladrões que atiraram, não sabemos se por acidente ou intencionalmente no meu irmão, mas pessoas mais que estavam causando coisas ruins. E ali a gente ficou sem poder fazer nada naquele momento do conflito. E a gente está exatamente assim. Satanás faz grandes derrotas na vida de muitos e a gente tem que ficar esperando para que as coisas passem, para que o tiroteio pare, para a gente se levantar, se erguer e estar junto dos policiais, como nós tivemos, significa que nós podemos estar no futuro juntos com Jesus, que é o grande vencedor dessa batalha entre o bem e o mal. É muito certo que nós teremos a vitória. E Jesus, ele nos prometeu algo incrível, que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ele prometeu estar ao nosso lado, vencer as batalhas junto conosco, nos dar e nos conceder milagres e libertações quando assim o desejar. Mas nós temos que procurar entender que pessoas boas passam por coisas muito ruins, por consequência desse conflito cósmico entre o bem e o mal. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele realizou milagres, ele esteve em meio à multidão, ele fez grandes maravilhas a todos enquanto esteve aqui. Mas mesmo assim, ele sofreu a consequência de desagradar algumas pessoas e ele foi morto. E essa morte não significava apenas uma morte terrena. Ele foi morto justamente para nos conceder a salvação. Nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, Jesus, lá na cruz, foi um grande vencedor. E aí a gente se pergunta como que Jesus, um ser maravilhoso, passou pela morte. Exatamente. Ele precisava passar pela morte. Nós precisamos passar pelos conflitos aqui deste mundo, pelas dificuldades. Mas em breve, muito em breve, estaremos com Cristo nas mansões celestiais, desfrutando de coisas maravilhosas que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram e nossa mente é incapaz de mensurar. Mas nesse conflito entre o bem e o mal, nós temos a certeza que Cristo já é vencedor.
Vem estar ao lado de Cristo a cada dia, para que possamos com Ele desfrutar das maravilhas.